O texto, Efésios capítulo 2, do verso 1 até o verso 3, assim diz a palavra de Deus: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Ó Deus, mais uma vez, em Tua santa presença, eu suplico, ó Pai, que da graça do Senhor, como instrumento Teu, como vaso de barro, eu imploro, ó Pai, que da atuação do Teu Espírito Santo, me capacitando para eu poder edificar a Tua igreja. Ó Deus, que Tu me dê graça, capacitação para abençoar a Tua igreja através da Tua bendita palavra. A Tua igreja eu suplico, ó Deus, a Tua igreja que tem o Teu Espírito, que Tu venhas dar o discernimento a cada um que estará ouvindo, para que eles possam reter no coração só o que vier da Tua parte. Eu oro ao Senhor no nome daquele que é sobre todo nome, no nome de Jesus, amém. Irmãos, poder sentar. Como nós vimos na semana passada, no nosso sermão anterior, nós falamos aqui do capítulo 1, do verso 15 até o verso 23, na oração de Paulo. Paulo, ele orou para que o Espírito Santo pudesse estar abrindo o entendimento ali dos Efésios, da igreja, para que eles pudessem compreender de uma forma mais ampla o que ele havia falado sobre as bênçãos que a igreja havia recebido em Cristo Jesus. Bênçãos essas que são espirituais, que foram dadas a ele nas regiões celestiais. Paulo, então, ele discorre sobre todas as bênçãos, do capítulo 4 até o verso, do versículo 4 até o versículo 10 do capítulo 1, mostrando então essas bênçãos. Logo depois ele mostra que as bênçãos são tanto para os judeus como também para os gentios, e logo depois ele ora para que o Espírito Santo estivesse então abrindo a mente dos efésios, fazendo com que eles tivessem uma compreensão maior acerca de todas as bênçãos espirituais. Agora aqui no capítulo 2 do livro de Efésios, Paulo ele passa a tratar sobre a natureza humana, a condição do homem diante de Deus. Isso ele faz do verso 1 até o verso 3, e do verso 4 ao verso 10, logo depois ele mostra que, não obstante essa condição do homem, pela graça de Deus, ele pode vir a ser restaurado. Isso ele trabalha então do verso 4 até o verso 10, mas hoje iremos falar então do verso 1 até o verso 3, sobre a forma como Deus ele vê a raça humana, o homem diante dele. Então no verso 1 ele começa: e vos vivificou. Interessante nós entendermos que, por uma questão de deliberação dos editores, ao traduzir então a Bíblia do grego para o português, eles, pelo seu bel prazer, entenderam e colocaram então essa palavra aqui a mais: vos vivificou. Mas é interessante nós entendermos que no original, nos apócrifos, aliás, no original não havia, não nos apócrifos, nos originais não havia esta palavra, e vos vivificou. Isto foi algo acrescentado pelos editores, por uma deliberação deles, tá bem? Ao meu entender, eles não deveriam ter feito isso, visto que nós temos que ter zelo pelas Escrituras Sagradas, e não podemos acrescentar ou tirar qualquer palavra. Apocalipse capítulo 22, do verso 18 ao verso 19, diz assim: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que, se alguém lhes acrescentar
alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida, e da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro. Deuteronômios, capítulo 4, o verso 2 diz: não acrescenteis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Provérbios, capítulo 30, do verso 5 e o verso 6. Toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Pois bem, Deus, Ele nos ordena, Deus, Ele nos exorta, para que nada seja acrescentado à sua palavra e nada seja tirado. Visto então, que por uma questão de deliberação dos editores, eles acrescentaram aqui essas palavras: vos vivificou. Entendo que não deveria ser feito. O texto, na verdade, ele começa assim: e vós estando mortos em ofensas e pecado. É assim que o texto está no seu original. Pois bem, então ele diz: estando vós. Paulo, ele começa aqui falando para a igreja de Éfeso, vós, ou seja, é os gentios que moravam, que residiam, faziam parte ali da Ásia Menor. Mas logo depois, no verso 3, ele tanto se coloca a si, como também os demais judeus, mostrando que eles estão na mesma condenação, na mesma condição diante de Deus. Então, do verso 1 ao verso 3, o que nós temos aqui é a forma como Deus, ele vê todos os homens. É uma condição universal, não somente vós, não somente os efésios, não somente a igreja de Éfeso. No verso 3, ele também se coloca, tanto ele como os demais judeus, estando na mesma condição. Do verso 1 ao verso 3, é a condição universal de toda a raça humana. Ele diz: estando vós mortos. Essa palavra aqui, mortos, não está se referindo à condição física do homem, mas sim à sua condição espiritual. A pessoa, todo ser humano, independente dele andar com Deus ou dele não andar com Deus, todo ser humano, ele tem a existência eterna. O ser humano, ele vai existir eternamente, mas quando ele tem comunhão com Deus, através de Jesus Cristo, a isso se diz que ele tem vida. Quando a pessoa não tem comunhão com Deus, a Bíblia chama essa pessoa de morta. E essa é a condição, então, da forma como Deus, ele vê toda a raça humana, morta, separada de Deus, sem comunhão com Deus. O que Paulo, ele está expressando aqui: e estando vós mortos, ou seja, sem comunhão com Deus, separados de Deus, não são amigáveis a Deus, estão separadas, mortas espiritualmente. No verso 4 aqui de Efésios, o verso 18, ele diz: entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Isaías 59, o verso 2 diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Romanos capítulo 3, o verso 23: porque todos pecaram e todos estão destituídos ou separados da glória de Deus. E Romanos 6, 23: porque o salário do pecado é a morte. Essa é a condição universal de toda a raça humana, de acordo com a Escritura Sagrada, a forma como Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, então ele diz: e vós estando mortos em ofensas e pecados.
ofensas e pecados. Diz aqui a questão da origem espiritual, onde o ser humano ele se encontra devido às suas ofensas e os seus pecados. É isso que causou a morte espiritual, o pecado do homem, a ofensa dele contra Deus. A ofensa vem a ser um passo falso ou um desvio de um padrão no qual Deus ele queria. E o pecado é errar o alvo, deixar de chegar à altura de um padrão. Juntas, essas duas palavras, ofensas e pecado, abrange os aspectos positivo e negativo, os aspectos ativo e passivo do mau procedimento humano. Ou seja, tanto os pecados de omissão, como também os seus pecados de comissão. Veja bem, não é a questão de você cometer um pecado que pode ofender a Deus, mas também o fato de você não fazer o bem, não fazer o que Deus lhe ordena, também isto é considerado pecado contra Deus. Nós fomos criados para o louvor e glória de Deus. A pessoa então que não adora a Deus, que não ama a Deus, ela também é vista como um pecador. A pessoa que não faz a justiça, que não olha para o direito dos órfãos, das viúvas, dos necessitados, que não auxilia os pobres, a pessoa então que não tem misericórdia, que não é benigno para com os outros, a pessoa que não faz o que é certo, também aos olhos de Deus é visto como pecado. Então, o que Paulo ele está colocando aqui, as ofensas e o pecado, mostra tanto os pecados cometidos, que aos olhos de Deus leva a pessoa à morte espiritual, como também a falta de praticar o bem, o que é certo, o que é justo. Isso também é considerado pecado diante de Deus. 1 João, capítulo 3, o verso 8, a parte A diz: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. É o pecado de ação, é o pecado cometido. E Tiago, capítulo 4, verso 17, fala sobre aquele pecado de omissão. Tiago, capítulo 4, verso 17, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Aquela pessoa que poderia ajudar o necessitado, poderia usar de benevolência, de misericórdia, socorrer o aflito, e não o faz, ele também comete pecado contra Deus. Paulo então, ele diz aqui no verso 1 de Efésios capítulo 2, e estando vós mortos, separados de Deus, o que leva a pessoa a estar separado de Deus? É os seus pecados de ofensas e os seus pecados de omissão, o seu pecado de comissão e o seu pecado de omissão. É isso que leva a pessoa a estar ofendendo, estar pecado, estar separada de Deus. No verso 2, ele diz: em que noutro tempo andastes. Esse andar se refere ao nosso comportamento, às nossas atitudes, ao nosso estilo de vida, a como nós vivemos em o nosso dia a dia. Ele diz então: em que noutro tempo andastes. Como consequência dos nossos pecados, como consequência das nossas ofensas, a pessoa, o ser humano, ele se encontra escravizada por três forças que controlam todo o seu ser. Essas três forças, Paulo ele passa aqui a colocar quais são elas. Ele fala que essas três forças que dominam o ser humano em pecado, que dominam o ser humano que está morto espiritualmente, que está separado de Deus, as três forças que ele mostra são o mundo, a carne e o diabo. Ele começa aqui no verso 2: em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo. Esta é a primeira força que domina a pessoa sem Deus, que domina a pessoa que está separada de Deus, o mundo. A pessoa anda segundo o curso deste mundo. O mundo
expressa todo o sistema de valores sociais que a sociedade está alienada, que a sociedade está corrompida, que a sociedade está separada de Deus, de acordo com a cultura deste mundo, de acordo com os valores deste mundo, de acordo com os princípios deste mundo. A pessoa está subjugada a esses valores mundanos. Paulo, ele diz que no outro tempo as pessoas andavam segundo o curso deste mundo. Os valores, os princípios deste mundo subjuga as pessoas e faz com que ela esteja cativa aos seus valores. Uma pessoa sem Deus, ela por si só não tem condições de pensar livremente. A pessoa não tem condições de viver de acordo com os valores cristãos, visto que ela está subjugada à cultura, subjugada ao mundo, subjugada aos princípios e os valores que a oprime e que a subjuga. É isso que Paulo, ele diz aqui. A pessoa sem Deus, ela anda segundo o curso deste mundo. Olha o que diz João, 1 João, capítulo 5, verso 19. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno. Essa palavra jaz no maligno, ela traz a ideia de como uma criança que está sendo balançada, está sendo berço e sendo ali mimada. Essa é a condição do mundo. O mundo, ele jaz no maligno. As pessoas, elas tendem a não ter uma mente própria. As pessoas, elas tendem a não pensar por si mesmas, mas elas estão escravizadas e subjugadas à cultura popular. João, capítulo 8, o verso 34 diz: respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. A pessoa então se encontra escravizada pelo pecado, subjugada pela cultura mundana, onde ela não consegue pensar por si mesma. Por isso que João, ele mostra que a pessoa com Deus, ela não deve amar o mundo, não deve estar se baseando nos valores mundanos para conduzir a sua vida. 1 João, capítulo 2, do verso 15 ao verso 17, diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Paulo então, ele mostra que a condição do ser humano, a sua condição de estar separada de Deus, e o que origina essa separação, essa morte espiritual, é sua ofensa e os seus pecados. E por ela estar em pecado diante de Deus, essas três forças a subjugam. São elas: o mundo, o diabo e a sua carne. O mundo, nós mostramos aqui, em que no outro tempo andastes segundo o curso deste mundo. Ele continua: a segunda força que oprime, que domina, que subjuga as pessoas sem Deus, seria o diabo. Ele diz aqui na parte B do verso 2: andastes segundo o príncipe das potestades do ar. Quando a Bíblia chama aqui o diabo, de príncipe das potestades do ar, significa que ele tem o domínio sobre os principados e sobre as potestades. Esses agentes espirituais caídos, os demônios, que agem então de uma forma invisível no mundo, e eles têm como dominador, como quem os domina, quem está sobre eles, o diabo, que é chamado aqui o príncipe das potestades do ar. A palavra ar aqui indica as trevas, que o diabo prefere do que a luz. O diabo é a segunda força que domina e que opera nas pessoas sem Deus. Efésios,
capítulo 6, o verso 12 diz: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Por mais que você não creia, por mais que você não tenha noção sobre isso, mas a questão dos agentes espirituais é verdadeiro, e a Bíblia assim nos mostra. A Bíblia nos mostra sobre esse agente, que é chamado então príncipe da potestade do ar, e também dos demônios, que se levanta contra aqueles que buscam a Deus. Veja bem, não existe uma luta espiritual entre o diabo e Deus. Não existe medir forças entre os dois. Não há a possibilidade de uma guerra, de uma luta espiritual entre Deus e o diabo. Deus, Ele é todo poderoso. Deus, Ele é o Senhor dos senhores. Deus está assentado no seu trono, e no seu trono Ele é soberano. O diabo, ele é um ser criado. O diabo, ele não tem poder para confrontar Deus. Basta um assopro da boca de Deus e o diabo então ele será destruído. Não existe medir forças entre os dois. Se existisse medir forças, nós estaríamos então exaltando o diabo, ou então nós estaríamos rebaixando a Deus. Não existe medir forças. Deus ele permite que Satanás ele atue, e como Satanás ele não pode atingir a Deus, ele busca então atingir os filhos de Deus, para então afrontar a Deus. 1 Pedro, capítulo 5, o verso 8 diz: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O diabo, o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor. Ele quer então destruir aqueles que amam a Deus, que seguem a Deus, que estão então vivendo para a glória de Deus. Essa é a segunda força que opera naqueles que estão mortos, que estão separados de Deus. O verso 2 ele diz: em que no outro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Ele continua: do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. O príncipe da potestade do ar também é o príncipe do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Espírito vem a ser uma força, uma disposição impessoal que está ativamente operando nas pessoas sem Jesus. As Escrituras, ela mostra aqui o diabo como sendo o tentador. A Escritura mostra o diabo como sendo o assassino. As Escrituras mostram que o diabo, entre outras coisas, como sendo o mentiroso. É este o príncipe das pessoas que estão sem Deus, um ser maligno, ardiloso, assassino, mentiroso e tentador. É ele que está se levantando contra as pessoas que estão sem Deus. João, capítulo 8, verso 44 diz: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ele é assassino, ele é o tentador, ele é mentiroso, ele se levanta contra os filhos de Deus, tentando. Mateus capítulo 4, verso 1 diz: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. É essa a segunda força que age contra os filhos de Deus, que está agindo nessas pessoas que estão separadas de Deus, que estão mortas espiritualmente, mortas devido às suas ofensas, devido aos seus pecados, mortas devido aos seus pecados
de comissão e os seus pecados de omissão. Mas a terceira força, que também opera, que age, que subjuga as pessoas sem Deus, está aqui no verso 3. Vem a ser a sua natureza carnal. Olha o que diz o verso 3: entre as quais todos nós também antes andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. A palavra carne aqui significa a nossa natureza humana, a nossa natureza caída, a nossa natureza adâmica, a nossa natureza egocêntrica. É interessante que Paulo ele faz aqui uma distinção entre os pecados internos e os pecados externos. Ele mostra aqui no verso 3, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. São os pecados externos e aqueles pecados que não são vistos, aqueles pecados do coração, os pecados da mente, os pecados interiores. Não obstante eles não serem visíveis, mas o Deus que está sentado no trono, que Ele é onisciente, Ele conhece o coração do homem, e por todos os nossos pecados, um dia estaremos diante de Deus. Paulo então ele faz essa distinção entre esses dois tipos de pecado. Vejamos aqui uma lista de alguns pecados externos. Gálatas, capítulo 5, do verso 19 ao verso 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Vejamos aqui alguns pecados, que são pecados internos, que não obstante não serem vistos, mas são conhecidos por Deus, e devido a eles seremos julgados. 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao verso 5. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo. Esses homens amantes de si mesmo é o que caracteriza a nossa geração. Homens egocêntricos, homens que valorizam o seu eu, que endeusa a si mesmo, homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e às mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores. A palavra aqui caluniadores no original ela é diabolos, ou seja, alguém que calunia o outro é considerado um diabolos, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Essa é a lista de pecados então interiores. A pessoa, segundo aqui Paulo falando a Timóteo, ela pode até ter uma aparência de piedade, ela pode até estar enganando a igreja, enganando seus líderes, enganando a sua comunidade, mas ela está escravizada pelo pecado, pelo seu ego, pelo seu interior corrompido. Mateus capítulo 15, verso 8 diz: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Paulo ele mostra aqui a condição então do ser humano, a condição não somente a igreja de Éfeso, mas toda a raça humana, essa raça humana caída, que está morta devido às suas ofensas, aos seus pecados, e devido então a essa natureza pecaminosa, ela está separada de Deus, ela está dominada então
pelo mundo, está dominada pelo diabo, está dominada pela sua carne que subjuga a sua vida. Mas algo muito interessante para nós vermos aqui é o que está no verso 2. Olha aqui o que diz: em que no outro tempo andar segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, essa última parte aqui, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Quando Paulo ele fala do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, ele está mostrando que, não obstante essas três forças estarem subjugando o ser humano, mas eles são desobedientes, e essa sua desobediência, ela foi voluntária. Essa sua desobediência foi então consciente, foi a pessoa conscientemente ter se levantado contra a autoridade divina. Então ela é responsável pelas suas ações, ela é responsável pelos seus pecados, pelas suas ofensas, por ela não estar sujeita à autoridade de Deus e ter se rebelado contra Deus. Ela é filho da desobediência. De uma forma voluntária, de uma forma consciente, ela quis se rebelar contra Deus. 1 Timóteo, capítulo 2, o verso 14 diz: e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Foi um pecado voluntário, foi um pecado consciente, foi uma desobediência de rebeldia contra a autoridade divina. O verso 3, ele continua: e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Por natureza indica a origem da nossa condição como membros de uma raça caída. Nós temos por nascença uma tendência ao pecado. Nós nascemos em pecado, nós nascemos em corrupção, de modo que nós pecamos, e o nosso pecado, ele nos coloca debaixo do julgamento de Deus. Ele diz aqui em Efésios: entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, mas éramos por natureza filhos da ira. É uma condição no qual nós já nascemos em pecado. Romanos, capítulo 5, verso 12, Paulo argumenta que todos pecaram, ou seja, em Adão e com ele, assim nele e com ele incorremos na culpa e morremos. Romanos capítulo 5, do verso 12 até o verso 14. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo a lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Nós não somente estávamos mortos e escravizados pelo nosso pecado, mas também estávamos debaixo da condenação, debaixo da ira de Deus. John Stott, comentando então esse texto, ele diz: a ira de Deus é a hostilidade pessoal, reta e constante de Deus contra o mal, sua recusa firme de ceder para o mal e sua resolução de condená-lo. É esta a condição do ser humano. Ele está então em pecado, mas a sua condição de pecado é desde a sua concepção. Salmo 58, verso 3 diz: alienam-se os ímpios desde a madre, andam errados desde que nasceram, falando mentiras. É a natureza humana, uma natureza corrompida, uma natureza que está debaixo da ira, da condenação de Deus. É o que ele fala aqui em Efésios capítulo 3, no final. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza
filhos da ira, como os outros também. É o que Paulo, ele fala aqui nesses 3 versos. A condição do ser humano, a condição da raça humana, não somente uma condição da igreja de Éfeso, mas de todas as pessoas. Elas estão sem Deus, elas estão afastadas de Deus, de uma forma voluntária, elas pecaram contra Deus. A doutrina da depravação total significa que nenhuma parte de qualquer pessoa, seja a mente, seja as emoções, a consciência, a vontade, ou qualquer outra área, permaneceu sem ser maculada pelo pecado. Para concluir, surge aqui uma pergunta: diante desse quadro, dessas pessoas sem Deus, diante dessa realidade que nos é passada da condição humana, o que nós, enquanto igreja, deveríamos fazer? O que nós, enquanto igreja, podemos fazer? O que nós, enquanto igreja, iremos fazer? Diante desse quadro das pessoas mortas em suas ofensas e em pecados, separadas de Deus, dominadas pelo mundo, pela carne, dominadas pelo diabo, o que nós, enquanto igreja, que estamos na luz, que sabemos a verdade, devemos fazer? Entenda, recai sobre nós uma mensagem de boas novas, no qual Deus, Ele confiou, para que nós venhamos alcançar essas pessoas que estão mortas, libertando elas do cativeiro, e dando a elas a condição de serem perdoadas, e de serem alcançadas pela graça de Deus. Nós, enquanto igreja, nós temos que nos levantar com a mensagem das boas novas, a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz, que alcança o pecador. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 21 diz: visto como a sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. A forma como Deus, Ele vai salvar a esses que estão mortos espiritualmente, é através da pregação do Evangelho. E foi dado a nós essa incumbência de levar essa mensagem da cruz, de falar aos perdidos, de alcançá-los pela palavra da cruz. Foi nos dada essa incumbência de levar a mensagem do Evangelho. Romanos, capítulo 1, verso 16 diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O Evangelho é o poder de Deus para trazer salvação, para trazer restauração, para alcançar a esses que estão perdidos e estão debaixo da condenação. E a única instituição na face da terra que tem a palavra de salvação é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Só nós temos a palavra da verdade. Só nós, como baluarte da verdade, os guardiães da verdade, foi confiada a palavra da cruz. Cabe a nós nos levantarmos e anunciarmos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e anunciarmos as boas novas, e fazer com que essas pessoas que estão nessa condição sejam então salvas. Você é o que Deus colocou como o meio para levar a palavra de esperança, de salvação para esse mundo perdido. Você é a resposta de Deus para este mundo sem Deus. Que nós possamos entender que, não obstante essa condição da raça humana, eles podem ser reconciliados com Deus, e você é o instrumento no qual Deus, Ele quer usar para então restaurar essas pessoas.
As pessoas oram pedindo novos métodos, pedindo novas estratégias. Deus, Ele quer usar você. Você é a estratégia de Deus. Você é o método de Deus para trazer salvação à raça humana. Espero que você compreenda a necessidade de você se colocar como instrumento nas mãos de Deus, para que através do Evangelho, da palavra da cruz, essas pessoas que estão nessa condição sejam então alcançadas, sejam salvas e venham à luz. Oremos. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero clamar, ó Pai querido, a Ti, a favor da Tua igreja, no qual o Senhor, ó Pai querido, tem dado essa incumbência de levar a Tua mensagem, de poder, ó Pai querido, pregar o Teu Evangelho. Pai querido, que a Tua igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo, ela possa, Pai querido, se levantar, ela possa, Pai querido, agir, e possa, Pai querido, levar a palavra de salvação, nos incomode, nos desperte, e faça com que nós sejamos um instrumento Teu, para levar a palavra da cruz, a palavra de esperança, o Evangelho, que é o Teu poder para a salvação desses que estão mortos em ofensas e pecados. Levanta, Pai querido, a Tua igreja. Eu imploro a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.